Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo na abordagem de gestão por competências-chave, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Através desta, nós atraímos líderes moçambicanos para eles transmitirem as suas lições de liderança na base das suas narrativas de vida, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento ou caráter é que forjaram para acomodar no seu andar o seu conhecimento teórico, quer o conhecimento prático. A técnica que nós usamos é a técnica da comunicação, porque entendemos que a comunicação é das principais ferramentas de liderança. Através desta, os líderes transmitem as suas ideias, valores, de uma forma objetiva, compreensiva e sistemática, para que os seus liderados possam compreender, apropriarem-se da causa e que esta causa possa ser eternizada, assegurando com que esta causa possa ser transmitida de geração para geração. É nossa ambição, através deste programa, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante e instrumental para a liderança e que também sejam conscientes de que são líderes. Responsáveis sobre a importância de terem que ser um modelo positivo para os liderados e também empáticos com as causas que defendem e empáticos uns com os outros. Temos como líder convidada para a edição de hoje Nilza Manuel. Ela que é licenciada em psicopedagogia, pós-graduada em coaching, programação neurolinguística e liderança de equipas, mestranda em inteligência emocional, formadora de formadores, fundadora da Estímulo Moçambique, facilitadora de desenvolvimento de competências de liderança, entre outras dentro deste âmbito. Coach Nilza Manuel, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. Estou muito feliz por cá estar e espero de facto contribuir, mas muito obrigada mesmo. Obrigado nós. Temos estado já a acompanhar com muita atenção o trabalho que a Coach Nilza Manuel tem estado a fazer e o quão boa tem sido para a humanidade, pela forma como devolve, pela forma de serviço, o amor que recebeu dessa mesma natureza, humanidade. E queria talvez começar a nossa conversa pelo seu sentido de servir, procurando compreender qual é a teoria da mudança que a Coach Nilza Manuel persegue através das suas iniciativas. Que tipo de transformações sociais pretende promover através do seu trabalho? Bem, eu acredito na plenitude. Plenitude e excelência são duas palavras que me movem. Então eu acredito muito que para nós termos uma sociedade no modelo que desejamos, as pessoas que compõem esta sociedade têm que ser plenas. Então, na verdade é isso que eu faço, ajudar as pessoas a alcançarem a plenitude, partindo do pressuposto que elas entendam o que é plenitude para elas. E, de facto, tenho devolvido para essa sociedade, através de várias metodologias que aplico, esta coisa de desenvolver o indivíduo ao ponto dele se encontrar com ele próprio e alcançar esta plenitude. Porque o meu sonho é o seguinte: se temos uma sociedade composta por pessoas plenas, teremos uma sociedade plena, teremos um mundo pleno, com aquilo que todo ser humano mais deseja, que é a felicidade. Então, isso é que me move.
a ideia de poder contribuir para que os indivíduos alcancem a plenitude. Muito bem. Até que ponto é que essa utopia é válida para si e entende que é um sonho materializável? Sente que as pessoas são como são e temos que aceitá-las como elas são. Entretanto, há um processo, né? E como é que podemos viver essa utopia e fazer as pessoas acreditarem? Para mim, a fórmula é simples, é através do processo do autoconhecimento. Não existem grandes mágicas. Normalmente as pessoas olham e dizem, mas não é possível transformar a sociedade. De facto, as pessoas são como são, cada um pensa como pensa, quer o que quer. Entretanto, é através do processo, da jornada do autoconhecimento que eu acredito que a pessoa se pode encontrar com ela própria. Porque se por um lado nós temos envidado esforços para sensibilizar, para auxiliar as pessoas, e às vezes dá a impressão que essas nossas ações são fracassadas. Para mim, apresentar as pessoas a elas próprias, para que elas se conheçam e se resolvam de dentro para fora, é um caminho mais fácil, mais viável, para que de facto nós alcancemos a tal plenitude. Então, palavra simples, autoconhecimento, que não é nada mais, nada menos que o encontro da pessoa com ela própria, para que ela se entenda e se conheça e a partir da decisão própria, decida realmente fazer essa jornada rumo à plenitude. Muito bem. Na sua própria jornada de transformação, rumo ao autoconhecimento, aquele momento que você adquiriu o autoconhecimento e como é que aplica esse autoconhecimento de dentro para fora ao serviço da transformação dos outros. Eu, como muitas outras pessoas, cada um tem a sua história de vida e de facto houve uma fase, um momento da minha vida em que eu me senti perdida. Senti-me perdida e sem de facto me sentir feliz. Eu me sentia inquieta, sentia-me frustrada, sentia-me a um passo atrás daquilo que eram os objetivos que eu queria alcançar. E foi nessa época em que eu queria entender por quê. Por que eu não estava feliz? Por que eu não estava a conseguir aquilo que eu queria? E por que eu não me sentia em paz? Por que eu não me sentia plena? E foi nesta fase em que tive, de facto, encontro com este processo de me perceber, perceber o que estava a acontecer no meu interior e no exterior também, para começar a consertar o que precisava ser consertado para que eu achasse essa plenitude. Nessa época, também, de facto, percebi que de nada adiantaria resolver assuntos externos sem antes me resolver por dentro, sem antes estar em paz comigo mesma e acalmar, superar aqueles turbilhões de emoções que me perturbavam. E a jornada que eu fiz realmente foi esta de quem eu sou, por que eu sou como sou, por que eu penso como eu penso, de onde veio este pensamento, do que eu fui feita até hoje, por que eu cheguei no estado de hoje. Então comecei esta jornada de busca de respostas para perceber que Nilza era aquela que estava perturbada, por que ela estava, e dali em diante traçar um plano para que eu me tornasse a Nilza que eu queria me tornar. Então foi o que aconteceu comigo. Então este encontro comigo mesma através desta jornada do autoconhecimento fez com que a Nilza perturbada tivesse um encontro com ela mesma para entender o que estava a acontecer e começasse a projetar uma Nilza de paz, uma Nilza de glória, uma Nilza de vitória, uma Nilza feliz e plena, que hoje eu me considero. Então, este processo de autoconhecimento é que de facto me fez perceber quem eu era e o que é que eu me queria tornar, e de facto fiz a minha jornada. Naturalmente, o autoconhecimento não termina, mas da transição daquela antiga Nilza para esta que fala hoje, olha, houve um processo grande e valeu a pena, porque hoje eu posso dizer sim, eu sou uma Nilza plena. Sim, eu sou uma Nilza feliz. Sim, eu sou uma Nilza que está bem
quer dentro, quer fora, sem medo de errar. Muito bem. Qual é a... se citam duas perguntas desta explanação que fiz aqui, mas talvez a mais particular destas duas, que vai ser o caminho para esta outra, seria compreender qual é a importância do autoconhecimento para a liderança. Qual é o papel do autoconhecimento para a liderança? Gosto imenso desta pergunta, tanto que é a pergunta que eu faço para os líderes quando estou com eles. Estimado líder, você se conhece e você tem consciência do que o seu eu tem, do que o seu eu faz, o impacto do seu eu sobre a sua equipa de trabalho? Tem tudo a ver. Um líder precisa se conhecer na profundidade. O líder precisa entender quem é como indivíduo, assim como perceber claramente quem é como líder. Porque a partir desta clareza, deste autoconhecimento, ele melhor poderá conduzir a sua equipa. Se por um lado eu estava a dizer que aquela Nilza mal resolvida estava a impedir que a Nilza de hoje desabrochasse, a mesma coisa pode acontecer com o líder. Se um líder não se entende consigo próprio, está perdido dentro de si próprio, há mais probabilidade dele fazer com que a equipa também se perca. Há probabilidade dele, de facto, não exercer esta liderança na plenitude e na excelência, que são aquelas duas palavras que eu disse que gosto muito. Então, é necessário sim que o líder desenvolva o seu autoconhecimento de forma contínua, como uma das ferramentas, um dos mecanismos de estratégia de liderança. E eu tenho certeza absoluta que este líder vai sim conseguir exercer a sua liderança de forma plena, exemplar. Muito bem. Para aquilo que são os desígnios ou os objetivos da liderança, relativamente à liderança dos outros, como é que se materializa esta jornada do autoconhecimento? Em que grau é que o autoconhecimento se materializa nos desígnios ou nos objetivos da liderança em si? Ok. Bem, o autoconhecimento, eu acho que eu até sorrio porque eu sou muito apaixonada por isso, se calhar por perceber o quão benéfico é. Quando nós falamos de autoconhecimento e os desígnios da liderança, estamos a dizer que quem lidera os outros, realmente não só vai se desenvolver a si próprio, como vai fazer com que os outros também se desenvolvam. Um líder desenvolvido desenvolve pessoas. Um líder que se conhece vai transmitir as ferramentas para que os seus liderados também se conheçam. Então estamos a dizer que esta equipa que é desta forma liderada vai ter maior propensão em ser uma equipa bem-sucedida, em ser uma equipa plena, coesa, um clima bom, e de facto vai alcançar as metas e objetivos da equipa de forma particular e da instituição, no caso, de forma geral. Vamos a falar institucional, mas também podemos falar de um líder a nível de família. Aonde quer que este líder esteja inserido, ele sendo alguém que se conhece, que se desenvolve, ele vai desenvolver pessoas. É uma cadeia, é aquele famoso efeito cascata. Tão simples quanto isso, porque sabemos que a equipa muitas vezes modela o líder que tem. Então, este líder vai drenar o seu melhor e vai despertar nos outros esta vontade de ser melhor. Não tem outra fórmula. Muito bem, muito interessante. Existirá um estilo de liderança, um modelo de liderança que seja mais adequado para assegurar com que haja uma visão comum do líder liderado, enquanto todos formando uma equipe de que o objetivo da liderança é plenitude e excelência? Essa é aquela discussão que não quer calar. Qual é o melhor estilo de liderança? Não existe um estilo melhor do que o outro como tal. Existe um estilo que vai de acordo com aquilo que se requer da situação e se requer da equipa, mas existem pontos comuns em qualquer estilo de liderança. Ok? O que nós estamos a dizer é que o líder tem que se conhecer, se calhar, para ele mesmo entender que tipo de líder é. Não é? Que tipo de líder eu sou? Nesses vários estilos de liderança, qual deles se aplica a mim e qual seria o ideal para essa situação onde eu me encontro?
Entretanto, estamos a dizer que hoje fala-se muito do modelo líder coach, né, que é o líder do futuro. Eu, como coach, naturalmente, defendo este modelo de liderança, onde mais do que líder, ele é coach dos seus liderados. É este que desenvolve pessoas. É este líder que percebe que a melhor forma de alcançar os seus objetivos é desenvolvendo pessoas. Eu costumo dizer desenvolver pessoas para acelerar resultados. Não tem outra matemática. Eu, como líder, desenvolvo-me, desenvolvo os outros e aceleramos o resultado. E se estamos todos neste processo de autodesenvolvimento, estamos neste processo de aceleração de resultados com base nesta forma coach de estar na equipa, então nós seremos uma equipa coesa, seremos uma equipa plena, seremos uma equipa que de facto faz as coisas acontecerem. Então, o líder é que tem que identificar que tipo de líder é e perceber se o seu estilo de liderança vai de acordo com aquilo que se espera dele naquela equipa. Se eu sou um líder mais delegativo, será que de facto este meu estilo de liderança ajuda no alcance dos objetivos, alcance das metas, acelerado de metas, ajuda na coesão do grupo, ajuda realmente naquilo que se pretende? Ok, existem aqueles que são mais autoritários. Será que esse autoritarismo é uma boa estratégia para implementar? Estamos naquela fase de transição do que é líder ou um chefe. Eu sou de facto um líder ou tenho sido um chefe para a minha equipa? Então, até que ponto a minha forma de ser e de estar, o meu caráter, a minha personalidade interfere positiva ou negativamente na minha equipa de trabalho? Então, este modelo todo, esta reflexão é que vai ajudar o líder a se posicionar melhor de acordo com aquilo que pretende e da situação específica. Porque não existe uma fórmula pronta e dizer que, olha, o melhor estilo de liderança é este. Existe, cada situação é uma situação, cada equipa é uma equipa e este líder tem que ser versátil o suficiente para se adaptar e, independentemente da situação da equipa, do setor, ele consiga fazer sempre isto: desenvolver-se, desenvolver os outros e acelerar resultados. Não há nada. Embora até em grande medida tenha aludido a isso que eu quero perguntar a seguir, porque agora já quero descer mais para o plano da líder, da coach Nilza. Que seria o seguinte: qual é o estilo ou a escola de liderança ou líder que a inspira? Ou então, qual é o estilo ou a escola de liderança que nos seus processos de transformação disruptivos concebeu? E depois, como é que lida com a pessoa com o liderado? Quer seja uma pessoa difícil, uma pessoa fácil, uma pessoa instruída, uma pessoa não instruída. Como é que lida com a pessoa? Repetindo mesmo, eu uso o modelo coaching ou leader coach como meu estilo de liderança, de forma particular, e transmito esta mesma mensagem pelas equipas por onde eu passo. Porque eu acredito que quando uma pessoa conhece o coaching, as suas ferramentas, a sua essência, entenda que essas ferramentas podem ser usadas a seu favor, e uma das competências que nós desenvolvemos através do coaching e de outras metodologias são as habilidades sociais. É empatia, não é? E um líder empático, um líder com o seu coeficiente social, não é? Desenvolvido, o coeficiente emocional, o QI, as outras inteligências, ele saberá lidar com todo o tipo de pessoas, atendendo e considerando que as equipas são compostas por pessoas diferentes. Não há necessidade nenhuma de sermos todos iguais. A diversidade é boa na equipa quando ela é aproveitada a favor da equipa. O que acontece é que o mau líder geralmente não sabe lidar com essa diversidade e parece que o fato de sermos diferentes, pensarmos diferentes, é mau. Não é isso. A diversidade é boa quando o líder percebe que cada um tem suas valências, tem sim também os seus pontos de melhoria, e ele sabe se lidar com todos de forma geral e com cada um atendendo e considerando as suas particularidades e as suas especificidades. Esse é o trabalho do líder. Então,
Essa é a instrução que geralmente eu deixo ou dou nos meus seminários de liderança, em que o líder precisa de facto desenvolver as suas várias inteligências, a inteligência, o QI, o coeficiente emocional, o coeficiente social, para que de facto ele consiga liderar de forma plena e excelente. Então, se assim for, pouco ou nada de errado pode acontecer pelo fato de existirem pessoas diferentes na sua equipa de trabalho, porque ele estará apto para lidar com todo tipo de personalidades, todos os tipos de pessoas, e ele vai conseguir fazer o seu xadrez de liderança de maneira a maximizar as potencialidades dos seus liderados e minimizar aqueles que são os pontos que eles precisam melhorar. Então, essa é uma estratégia que o líder tem que implementar, naturalmente conhecendo a sua equipa. Então, esta forma de estar faz com que ele tenha clareza de quem é quem, quando falar com este, quando deixar, quem é que se adapta melhor para essa situação, a quem eu posso juntar, quem é que não vale a pena juntar. E todo esse jogo acontece quando o líder se autodesenvolve e também desenvolve a sua equipa. Muito interessante. Falando agora do xadrez de liderança, olhando assim para o papel do líder, a forma como ele monta a estrutura e gera as suas equipes através da cultura organizacional. Qual é o papel, de que forma é que o líder pode participar na gestão das suas equipes por via da cultura organizacional para que ele possa se tornar dispensável? Esse é um calcanhar daqueles. Gosto disso porque pelas várias equipas por onde eu passei, já ouvi dos líderes o seguinte: a cultura da minha organização não permite, não me dá espaço para liderar como eu julgo que podia, para alcançar os objetivos de forma mais acelerada, por exemplo. Porque toda organização tem, de facto, a sua cultura e o líder tem que estar de acordo com ela. Entretanto, há que convir que existem organizações que ainda estão muito fechadas, muito quadradas em relação a estas questões de liderança, da forma como se trata atualmente. Ainda estamos a lidar com instituições que têm chefes. Muitas instituições ainda têm chefes. E estamos neste processo de transição de chefias para lideranças de forma essencial. Mas há um trabalho que nós estamos a fazer com os líderes e deixamos de fazer com a organização, porque é necessário que este líder que se está a formar, que está na transição de chefia para a liderança, encontre na organização políticas, culturas que o permitam ser líder. Se não, vejamos, o indivíduo tem skills de liderança, como nós estamos a falar agora, neste líder empático, este líder coach, este líder que percebe como de facto fazer o jogo para a gestão da sua equipa. Entretanto, há uma política, uma cultura que não dá espaço para manobrar. Então, ele exerce, sim, claro que sendo líder vai se desvencilhar. Entretanto, não há aqui, a nível da cultura da organização, espaço para que ele exerça plenamente a sua liderança. Sim, respondendo à questão, é necessário que o líder seja sempre atento para aquilo que é a cultura da organização e, ao mesmo tempo, percebermos se essa cultura ajuda neste processo de exercício pleno da liderança. E lembro-me também de uma situação em que alguém disse: olha, nós temos estudado, estamos a desenvolver estamos a tomar o nosso chá de liderança para desenvolver as competências, dá-nos vontade de fazer algumas coisas que são vedadas pela organização. Não temos espaço a nível da organização. Entretanto, eu sempre digo ao líder, é sua tarefa, líder, buscar uma solução para isso, mas as organizações, pelo menos com as quais eu trabalho, pelas quais eu já passei, muitas delas ainda ou precisam também fazer essa transição, reorganizar a cultura, reestruturar, atualizar a sua cultura de maneira que incube este novo líder que a organização pretende. Porque essa organização aprecia, quer líderes, e quer formar líderes. Então, a cultura, as políticas também têm que ser a favor desta mudança que desejam ver
no seu pessoal, nos líderes, no caso. Muito bem. Na sua própria jornada pessoal, entende que os líderes nascem líderes, tornam-se, desenvolvem-se. A Coach Nilza nasceu líder, desenvolveu-se, aperfeiçoou-se. E também o líder é líder para quê? O que é? Qual é a finalidade última de alguém se tornar líder ou querer se tornar líder, ou sei lá, mas em função do que for a dizer, se nasce como tal, se desenvolve, esta relação também. Eu acredito no desenvolvimento das competências de liderança. Não podemos negar que existem pessoas que nascem já propensas, mas de qualquer forma ela vai precisar de desenvolver, ainda que tenha nascido com tendência, com habilidades para liderar. Mas o mais importante é desenvolver. Tanto que, na minha experiência, lido com quem já é líder e com aspirantes, com alguém que se pretende lapidar para que se torne líder e se torna um excelente líder. Então, para validar esta teoria, é possível sim que um indivíduo desenvolva as competências necessárias para ser líder. Então, eu apoio a ideia de desenvolver as competências de liderança, tanto que tenho provas, o meu trabalho e tudo, de pessoas que anteriormente nem sequer se viam capazes de liderar equipas, não se achavam capazes de desenvolver-se e desenvolver pessoas, e hoje estão aí excelentes líderes, porque afinal, com base naquilo que são os treinamentos e em todas as skills, hard e softs que eles desenvolvem, percebem que afinal tinham os ingredientes lá, só precisava fazer a mistura e tornam-se excelentes líderes. Agora, para que se é líder? Para que se é líder? Um líder, na minha ótica, é alguém que está para servir em prol de alcance de um objetivo. Acho não, sempre que se fala de liderança, para mim, eu me lembro muito e sou apologista da liderança servidora. O líder, em primeira instância, não está para ser servido pelos seus liderados, mas para servir. Daí a importância do autoconhecimento, porque o líder é aquele que drena para a equipa aquilo que ele de facto é. Então, é este que vai instruir, que vai comandar, vai direcionar, vai inspirar, vai motivar, vai fazer crescer, vai fazer com que os outros realmente floresçam, descubram-se e que se tornem tão líderes quanto ele e quiçá superiores a ele, neste sentido de servir, não é? Então, na minha ótica, o líder é isso, é aquela pessoa que está para servir em prol do alcance de um objetivo pré-definido, se for institucional, se for familiar, etc. por aí, mas é alguém que está para servir através do que é, não é? Através do que é, através do que tem, para que os outros realmente tenham e que consiga formar outros líderes. Se o líder é líder e não consegue formar líderes, ainda está-se a fazer líder, ainda está no processo, porque é preciso que o líder forme outros líderes, ao ponto dele ser substituível, não é? E o que eu tenho visto na minha experiência são indivíduos que não querem ser substituídos, não pensam na possibilidade de ser substituídos e veem com maus olhos esta ideia de formar alguém que o possa substituir. Então eu costumo dizer nos meus seminários, esse tipo de mentalidade ainda não é de um líder, porque o verdadeiro líder, quando percebe o que é liderança, tem avidez em criar líderes, porque ele sabe os benefícios que teria para ele próprio ter líderes na sua equipa de trabalho, por exemplo. Qual é a importância de ter que haver uma solidez e uma correlação forte entre o propósito de vida do líder e a missão, a visão, o propósito da organização? E quão árduo é, na sua experiência pessoal,
enfrentar um processo de transformação para se fazer um espelho para os outros? É muito importante. Eu digo assim nas minhas intervenções, principalmente nas palestras sobre excelência profissional. É uma palestra nossa, Desperta o seu espírito de excelência. É o título desta palestra. E eu sempre faço essa questão. Os seus propósitos, os seus valores, as suas crenças estão alinhados aos propósitos da instituição na qual você está vinculado. Há um alinhamento, há uma congruência, há um casamento, porque estar associado a uma instituição é casar-se com ela. E geralmente nós nos unimos às pessoas com as quais nos identificamos. Sim. E a questão que eu coloco é: você se identifica? Você já entendeu qual é o seu propósito e sabe também qual é o propósito da sua instituição? O seu propósito é através do autoconhecimento. O propósito da instituição é perceber que instituição é, o que ela almeja, quais são as suas missões, qual é a sua missão, os seus valores, a sua visão. E se você está disposto a casar com ela e ajudar esta instituição a alcançar esta missão, esta visão, estes valores. E o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que há muitas pessoas que sequer sabem exatamente qual é a missão das suas organizações. Elas estão lá para trabalhar e exercer uma função à espera da tal remuneração, e a questão propósito é colocada de fora. Não é? É colocada de fora. Normalmente é só por uma oportunidade ou por vocação, mas não por propósito, porque o propósito é o tal que nos faz trabalhar com amor e por amor. Exatamente. Isso só é possível através do propósito. Com a vocação nós até podemos trabalhar. Sim, porque somos vocacionados, temos inclinação para exercer aquela função. Mas o propósito é aquele tempero que faz com que a pessoa abrace a missão e como se fosse dela. Já não se trata de quem é a empresa, trata-se do meu comprometimento em fazer com que o propósito desta empresa seja alcançado e contribuir para ele. Isso só se faz com propósito. E infelizmente muitas pessoas ainda não se encontraram com elas mesmas, e muito menos com o propósito da instituição. E o que é que nós vemos? É realmente uma falta de sintonia entre o colaborador e a instituição. Um falso casamento, porque não há intrusão, não há conexão. Falta conexão. Estamos vinculados, sim, mas não estamos conectados. E o propósito faz-nos conectar. E se há conexão, então nós vibramos a mesma coisa. O propósito da instituição é o meu propósito também, porque eu acredito neste propósito, ele está alinhado aos meus pessoais. Então, esta é uma das coisas que eu sempre conduzo à reflexão nas minhas intervenções em qualquer instituição. E ainda digo mais: entre neste processo de autoconhecimento e não tenha receio em se desassociar se você sente que não está com um propósito alinhado com o propósito da sua instituição. Porque este é outro assunto. Mas eu não posso sair. Pode sim. Pode sim. A única coisa que não pode fazer é ficar não querendo ficar. Aí é que é perigoso. É estar em um lugar onde você sabe que não quer ficar. É continuar conectado sem se conectar. Então, esta questão do propósito pessoal versus propósito da organização precisa estar de facto alinhada para que o tal de amor seja uma verdade e que eu esteja alinhado nesta missão de conseguir alcançar aquilo que são os anseios da instituição onde eu trabalho. Esse é meu propósito. Também eu não vou envidar esforços, não vou medir esforços. Eu vou me entregar. Eu, de facto, vou drenar para aquela instituição o que há de melhor em mim, porque é como se eu estivesse a drenar para mim. Uma questão que eu faço, e também vou aproveitar fazer para quem nos acompanha, é simples. Se você tivesse a sua própria empresa e tivesse que contratar 10 pessoas iguais a si, você contrataria? Que se entregam como você se entrega, que trabalham como você trabalha, que se dedicam como você se dedica. A condição para a sua empresa são 10 você. Você se recomenda
E muitas vezes o que eu ouço é: não, eu não quero pessoas iguais a mim a trabalharem para mim. E eu digo: olha, se você não serve para a sua própria empresa, se calhar você não vai servir para aqui também. Porque para a sua empresa, você sabe que quer um profissional abnegado, dedicado, focado e todas aquelas características que se calhar você não está a ter, não tem para fazer aqui onde está. E pode ser que você não esteja a fazer plenamente porque não está alinhado ao propósito da instituição. Então eu conduzo sempre as pessoas à reflexão sobre se elas de facto estão alinhadas entre o seu propósito, com o seu propósito e com o propósito da instituição. Muito poderoso. Eu vi nesta explanação, trouxe-nos muito a questão do amor ao trabalho, trouxe-nos a questão da vibração, trouxe-nos a questão da energia, para fundamentar a importância do alinhamento entre o propósito pessoal e a identidade estratégica da organização para ver este alinhamento. Quando explicava isso, naturalmente que esta é uma matéria muito também própria da física quântica. Eu queria perceber como é que a Coach Nilza explica de uma forma direta sobre a física quântica e qual é a importância da integridade da pessoa para a física quântica. Posso trazer um exemplo? Tivemos o caso do Jó, que é descrito como um justo sofredor. Ele defendia a sua integridade, mas existia uma posição ortodoxa segundo a qual o pecado, o sofrimento é resultado, o sofrimento é resultado do pecado. Jó teve que passar por um processo para não convencer os outros, porque ele primeiro quis justificar os outros, depois percebeu que não tinha que justificar o trem, porque se ele era íntegro, então ele deveria tão somente confiar na sua integridade e esperar. Voltando à questão do propósito da física quântica e a integridade, a importância da integridade. Como é que a Coach Nilza convence? Porque há que explicar, as pessoas ouvirem, né, dão-se o direito de aceitar ou não, experimentarem ou não e chegarem às suas próprias conclusões. Mas como é que sinaliza a importância da integridade na pessoa? É um desafio. Este é um dos grandes desafios, mas que eu também gosto. Estava há pouco a falar sobre a palestra Desperta o seu espírito de excelência, e por outro temos a outra que se chama Excelência Profissional, Ética e Combate à Corrupção. Essa é também a minha super mega palestra, Excelência Profissional, Ética e Combate à Corrupção. E é neste quesito ética e combate à corrupção onde eu falo sobre a integridade, sobre a necessidade do indivíduo ser íntegro e que da sua integridade realmente virão os resultados e os frutos para a sua própria vida. E é simples, se calhar, porque se tenho lá as minhas destrezas, é simples chamar a consciência, convencer as pessoas sobre a integridade. Se calhar quando nós falamos dos seus dependentes, dos seus filhos, não é? Eu dou muito esse exemplo. Não é? Nós estamos numa era em que hoje a pessoa já não é escrava da palavra, já diluímos a ética e normalizamos condutas não íntegras. Elas são tão comuns que ficaram normalizadas. Entretanto, quando nós pensamos nos nossos pequenos, nós queremos-los íntegros, queremos-los idôneos, queremos-los éticos. Entretanto, não é isso que nós vibramos. Não é isso que nós manifestamos no nosso eu interior. Não é isso, não é esse perfume que nós espalhamos, porque na verdade as nossas atitudes, os nossos comportamentos espalham aquilo que nós somos. Então estamos aqui diante de indivíduos não íntegros que esperam a integridade dos outros, principalmente de quem eles mais amam, certo? Então o que eu explico é que na verdade tudo o que acontece ao nosso redor é reflexo daquilo que nós somos, dos valores que temos, e a integridade é um valor que não pode ser alienado, que é o que nós assistimos. Tanto que eu uso sempre a frase do Mário Sérgio Cortella. Ele diz que é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e acharmos que tudo é normal.
Isso eu até tenho nas minhas Interessante. frases. Hoje até não trouxe a camiseta, trouxe da Mel, mas nas minhas camisetas da Estímulo eu tenho atrás essa frase. Aonde quer que eu vá, em qualquer palestra que eu esteja a ministrar, eu tenho essa frase. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Então, nós estamos a viver, ou estamos em uma sociedade onde a consciência foi anestesiada e normalizamos o não íntegro. Por isso é que não nos assusta. A corrupção não nos assusta. Por quê? Está normalizada. A nossa consciência já não acusa contra a corrupção de tão anestesiada que está a nossa consciência e tão normalizada que aquela conduta está. Então, se estamos de forma coletiva anestesiados, então a integridade é só uma palavra. Já não é mais um comportamento, não é uma postura, não é uma atitude, não é uma questão de essência. É só uma palavra bonita que estamos lendo em algum manual. Ao passo que a integridade essencialmente é conduta, é essência. Ou a pessoa é íntegra ou ela não é. A integridade não se tem. A integridade é ser. E nestas intervenções e com as ferramentas próprias, eu conduzo os participantes a medirem o seu nível de integridade no exercício de introspeção. A saber se de facto não anda com a sua consciência anestesiada e normalizando o que não era suposto ser normal. Porque estamos nós em uma instituição aonde fazemos de contas que somos íntegros. Então, na verdade, nós vibramos podridão de forma coletiva. Porque, no fundo, é só um faz de contas. Ao passo que a integridade, a ética, são transformadas em vivências práticas. Não se precisa de lupa para perceber se a pessoa é íntegra ou não. É só olhar para as suas condutas, os seus comportamentos. A integridade é ação, é prático. E é isso que eu sempre explano e com muito gosto nas palestras sobre excelência profissional, ética e combate à corrupção, justamente para resgatar, não é, este valor e tirar as pessoas deste anestesiamento de consciência. Uns inconscientes, mas outros bem conscientes. Tanto que eu até digo, quando nós estamos em intervenções como estas, dá-vos um clique. De facto, pode haver alguma área em que eu não esteja a ser íntegro. Mas, como o processo de desanestesiamento é doloroso, como estava a falar do Jó, por exemplo, há uma dor, há um processo. Ninguém quer passar pelo processo doloroso. Porque se eu estava outrora anestesiado e agora preciso de me desanestesiar, então existe aquele processo em que eu vou sentir a dor da ferida. E as pessoas não querem sentir a dor. Então preferem voltar a anestesiar e a normalizar condutas e comportamentos não íntegros, não éticos. Muito bem. Qual é o papel da espiritualidade para aliviar esses nervos que são insistentemente anestesiados por esta corrupção? Essa é uma questão ainda mais delicada que a primeira. Isso depende muito da crença de cada um. Já tive uma situação seguinte. Doutora, nós sabemos que a doutora gosta de falar de amor no trabalho, mas aqui não fale de amor. Isso é uma empresa, nós estamos nas operações, então essas coisas relacionadas ao amor e tal, não tem que ser faladas aqui dentro. É uma instrução que eu tive, por exemplo, antes de uma intervenção. Então, onde não se pode falar do amor, falar de questões relacionadas, como estava a falar, de física quântica e a espiritualidade também é um desafio. Entretanto, neste processo de autoconhecimento que nós conduzimos o indivíduo, ele vai se achar. Existe um campo da espiritualidade onde ele também tem que perceber qual é o seu eu espiritual. Não é? Neste lado espiritual, quem ele de facto é, com o que é que se identifica e o que é que significa a espiritualidade para ele. Não é? O que é que significa se está conectado, se trabalha nesse seu lado espiritual. Então, na verdade, eu sempre uso coaching, que não dá respostas, mas faz com que as pessoas indaguem sobre, não é? Então, na minha crença pessoal,
Eu acredito sim nesta questão mais espiritual, em tudo que um indivíduo faça. Eu acredito que nós somos seres de vibração, somos seres espirituais, somos seres que emanam, se calhar, energias que não são possíveis de explicar neste plano, certo? Cada um dê o nome que quiser, mas eu acredito que existe este lado. E eu, de facto, conduzo os indivíduos a fazer reflexão sobre isso e até que ponto essa crença espiritual que tem, ou a forma como lida com essa espiritualidade, de facto, ajuda-o a alcançar a plenitude como pessoa, alcançar a plenitude como profissional, fazer bem a quem está ao redor, se ajuda, na verdade, na manutenção dos seus valores, das suas condutas. Estamos há pouco a falar da integridade, da ética. Então, conduzo, de facto, para a pessoa ache assim também como acha o seu eu profissional, o seu eu espiritual. A pessoa precisa perceber do que se rege, do que é movido neste quesito espiritual. E, ainda que seja uma questão desafiadora, não deixo de mencionar nas palestras institucionais, porque acredito que faz parte, sim, do ser humano, daquele ser humano que está a trabalhar naquela instituição. Então, se ele tem que ser pleno, ele também tem que encontrar o seu lado espiritual, até para colocar a favor do exercício das suas funções. Então, é mais ou menos isso. Muito bem. Interessante a forma como explicou-nos, trouxe-nos a terapia da espiritualidade para curar feridas interiores, de tal forma que nós não tenhamos medo da dor, do sofrimento. Entendamos até que isto é uma forma de aperfeiçoar-nos, tornar-nos melhores pessoas, melhores seres. Para terminar, a conversa vai muito. Gostávamos de compreender como é que a líder Nilza prepara-se diariamente, do ponto de vista mental, espiritual, físico e emocional, para fazer o seu trabalho com esta excelência. Eu tenho os meus rituais, as coisas que eu acredito, e sempre tenho um espaço para mim, de conexão com a Nilza. Eu costumo dizer que uma das conversas que eu mais tenho e gosto é quando a Nilza e a Nilza se encontram. Eu gosto muito delas, quando estão no momento delas de alinhamento, porque elas são muito francas, né, neste encontro. E eu faço sempre esse exercício de autoavaliação de forma regular. Esse é um ritual meu. Eu sempre meço, não é, a minha evolução, tenho sempre em função daquilo que são os meus planos. Estávamos aqui a falar em off que eu tenho o hábito de planear. Eu sou muito bem organizada em relação às coisas que eu faço, e por causa deste método sempre temos tempo de balanço, né? No nosso, estou a falar do nosso eu, a Nilza e eu, no nosso momento, e essa é uma das coisas que me fortalece. Acredito em Deus, acredito na existência de um Deus, e é a Ele que eu recorro sempre. Costumo dizer lá na Estímulo, brincando, que olha, essa coisa que me dirige é muito boa, porque a todo tempo, sempre que eu me deixei guiar por essa minha voz interior, eu fui bem sucedida. Da mesma maneira que sempre que deixo de fazer, eu noto que, olha, devia ter feito aquilo, porque eu tenho uma instrução. Acredito que seja deste profundo relacionamento que eu tenho com o meu próprio eu, e consigo ouvir a minha voz interior. Eu chamo Deus. Eu chamo Deus, para mim. Eu chamo Deus, e tenho este meu contato com Deus através dos meus rituais, minhas meditações, minhas orações. Outra coisa que eu faço como líder Nilza é muita conexão com a minha equipa. E quando comecei a minha jornada de trabalho era só eu. A Estímulo resumia-se na Nilza. Hoje não. A Estímulo, para além de mim, tem mais 10, 11 colaboradores. Então tenho uma equipa, e sou daquelas líderes que se conecta bastante com a equipa. Sou uma líder dispensável a Estímulo. Cheguei a este nível de ser dispensável por causa desta construção, daquilo que eu entendo de liderança, e instruo ou ensino nas minhas intervenções, aplico na minha própria instituição. E posso dizer, e espero que eles vejam, eu tenho uma melhor equipa.
tenho uma excelente equipa, somos todos diferentes, mas nós somos aquela equipa que devia ter na Estímulo. Então eu sou muito, muito grata e feliz pela equipa que foi se tornando. Não encontrei uma equipa acabada, pronta. Entretanto, quando eu faço um balanço, consigo medir a evolução de todos nós, minha própria evolução como líder, a evolução de cada um deles, e hoje nós somos uma super equipa, uma equipa mesmo que eu estou muito orgulhosa de estar a construir. Tem sido muito bom. Então essa sou eu. A Estímulo Moçambique é uma empresa sonhadora que quer de facto conduzir as pessoas à plenitude. E nós trabalhamos com pessoas de todas as faixas etárias, desde os mais pequeninos até os idosos. O que nós acreditamos é na famosa roda da vida, e o que nós fizemos como instituição é procurar programas formativos, eventos, tudo para cada quadrante da roda da vida. Então, às vezes as pessoas dizem, mas a Estímulo faz tudo. Não, a Estímulo faz tudo que tem a ver com a roda da vida. Então, se na roda da vida nós temos o campo de família, então a Estímulo tem soluções para a família. A questão é financeira, a Estímulo tem programas formativos para finanças. Temos o campo do lazer e diversão, a Estímulo tem. Então, tudo aquilo que se pode fazer na roda da vida, a Estímulo tem serviço. Essa foi a nossa visão. Então, provemos serviços para cada quadrante da roda da vida. Uns já estão a operar, outros vêm aí a caminho. O exemplo é a Mel, que é a mulher de essência leve, que não é nada mais, nada menos, na verdade, um preenchimento do lado de lazer e diversão. Começou para mulheres, porque as pessoas não têm mais cultura de se divertir. O que a Estímulo fez? Fomos resgatar as brincadeiras dos velhos tempos, neca, matacuzana e tal, e pôs as pessoas a brincarem. Parece uma coisa simples, mas é um processo terapêutico e de autodesenvolvimento, porque não se trata simplesmente de vir jogar neca. Naquele dia tem uma formação, naquele dia há um bate-papo sobre autoconhecimento. Então é assim como a Estímulo tem vindo a desenvolver, e a mesma coisa fazemos com adolescentes e jovens. Se hoje estamos a falar com líderes, homens e mulheres feitos, adultos, nós acreditamos que quanto mais cedo esses adolescentes e jovens puderem ter estas matérias, estamos a aumentar as probabilidades deles serem bem-sucedidos, alcançarem a tal excelência e plenitude. Sim. Então, fazemos o mesmo também para aquele que já está na terceira idade e pensa que já não tem mais nada a fazer. Temos programa para os mais velhos. Então, a Estímulo é isso, e estou muito feliz com esta minha caminhada como empreendedora, como líder, e mais do que tudo, de poder contribuir para a transformação das pessoas que confiam nos meus serviços, nas minhas palestras. Estar em uma equipa e ouvir, olha, Coach Nilza, valeu, era disso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava ouvir, aquilo que nos ensinou, gerou transformação em mim. Esse para mim é o meu maior galardão. E a nível das empresas, eu fui movida por experiências pessoais de negligência em duas instituições. Uma foi na maternidade, quase perdi meu bebê. Outra foi numa instituição pública, onde um processo tinha sido perdido. Então eu disse, mas o que é que se passa com a pessoa? Por que há indivíduos que estão em uma instituição, mas são negligentes? Então, ao invés de simplesmente criticar, fui me capacitar, fui estudar, entender o comportamento humano, e hoje devolvo este conhecimento em jeito de palestras nas instituições sobre excelência profissional. Foi assim como comecei a minha jornada sobre desperta o seu espírito de excelência. Porque fui vítima, acredito eu e muitos cidadãos, de negligência, e eu disse, não vale a pena só escrever, sim, fazer ali no livro de reclamações. O que é que se passa com a cabeça das pessoas? O que é que pode estar por detrás deste comportamento? Como é que eu posso ajudar? Então retirei-me, fui me capacitar, estudei, e hoje ofereço este serviço de excelência para de facto garantir que as pessoas estejam alinhadas com elas mesmas e com o propósito das suas instituições, para que as pessoas que são beneficiadas por aquele serviço realmente consigam este tal benefício e não sejam prejudicadas por desmotivação, por qualquer outra coisa por parte do funcionário ou da própria instituição de forma geral. Muito bem. Como é que todos nós estamos muito curiosos de acompanhar? Podemos seguir
os trabalhos, podemos aprender sobre excelência e plenitude na Estímulo, na MEL, no Sul. No Então, Sul. sobre... Bem, eu estou num processo de digitalização. Confesso que muito do trabalho que eu faço é offline. Tá bem. É offline. A Coach Nilza, ou se calhar aquilo que se vê nas redes sociais sobre mim é apenas uma pontinha do iceberg. Eu trabalho muito offline e durante muito tempo não tive o cuidado de ir atualizando neste mundo digital no qual estamos. Entretanto, prometo, nós agora em diante já estamos nesse processo de digitalização e ficar aí mais exposta para que se saiba o que eu faço. Mas, de qualquer forma, temos aí as páginas da Estímulo Moçambique. Eu sempre coloco a Estímulo, mas em frente do que a mim mesma, porque eu sou apaixonada pela Estímulo. Entretanto, tem a Estímulo Moçambique, tem a Nilza Manuel, que são os meus perfis pessoais. E através destas plataformas tem todas as informações que a Estímulo vai exercendo. Todas as informações sobre a Estímulo, os nossos programas formativos. Todas as semanas temos programas. Enfim, a nível institucional, mesma coisa. Até hoje, eu tenho trabalhado sobre recomendação, naquele modelo antigo. Não, contrate essa consultora. É assim como eu faço os meus trabalhos. Empresas que tiveram sucesso por conta das metodologias que apliquei e recomendam. E outro sinal positivo são aquelas empresas que, repetidas vezes, solicitam o trabalho, e isso para mim é de louvar. E pronto, agradeço mesmo por estar aqui, sinto-me bem a falar da Estímulo de mim e deste assunto de liderança. É muito bom. Ok, muito obrigado por este tempo que nos concedeu. Desejamos que o Divino Criador continue a suscitar-lhe muitos momentos de intimidade, de conversa consigo, Nilza, e consigo própria, e que continue a conceder-lhe esta força fora do comum para poder nutrir com esperança e positividade as muitas missões que carrega sobre si, com a mesma leveza, amor, plenitude e excelência que nos transmitiu esta aula de liderança hoje. Eu é que estou muito grata, e parabéns pelo trabalho que vem fazendo com os líderes. Uma vez ouvi que existem momentos em que os jovens não têm referências, não sabem em quem se inspirar, e programas como este realmente dão esta oportunidade de conhecermos líderes, outras pessoas e momentos para perceber quem é quem, o que é que faz, e dar essas referências que as pessoas muitas vezes dizem não ter a nível nacional, não é? A nível nacional. Ouvi uma vez uma frase dessas e de facto fiquei preocupada, e está aqui um fórum excelente e pleno, e assim como me desejou, desejo mesmo que esse podcast continue, mais líderes cá venham e que possamos contribuir para esta coisa do mundo pleno. Se calhar nesta entrevista eu falei de pleno, excelente 1000 vezes, porque eu acredito que uma pessoa plena, ela só tem plenitude a drenar. Uma pessoa excelente, ela só tem excelência a drenar. E este é que é o maior desafio: ser pleno, ser excelente, ser feliz. E porque quando assim aonde quer que a gente está, aonde quer que a gente vá, no que quer que a gente esteja fazendo, nós só vamos drenar aquilo que é a nossa essência. Então, muito obrigada e avante aí para o nosso chá de coaching e liderança. Muito obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais. Nossa página de Facebook, Antônio Sende_Oficial. Nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA. Nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App. E nosso webpage, www.academiaservo.com. Um abraço, luz, até breve.